Como gosto de literatura e tenho um considerável acervo de livros de autores brasileiros, decidi que poderia dar minha contribuição passando informação ou informações a respeito dele, até porque tem alguns até raros. Ao falar sobre as obras de escritores lagianos, obviamente que eu tenho de começar pela maior das obras dos lagianos, que seria o Continente das Lagens. Esse livro foi escrito, é esse aqui, ó, escrito por Licurgo Costa, em 1982, e foi editado pela Fundação Catarinense de Cultura. Muito bem, acontece que foram editados apenas 500 exemplares, e isso depois de uma intensa peregrinação pelos gabinetes de políticos, de prefeitos, de autoridades, de editores. Mas finalmente conseguiu com que a Fundação editasse, e graças a isso hoje ainda temos, embora sejam raros os exemplares encontrados, tem na biblioteca pública, na Uniplac, em alguns lugares, e eu recebi um deles da própria mão do Licurgo Costa. Muito bem. Eu cheguei a conhecer o Licurgo Costa, e nessa época, por diversas vezes, ele chegou a externar a insatisfação que ele teve, né, pela falta de reconhecimento de sua obra, porque ele teve muita dificuldade para editar, e principalmente porque ninguém dava o devido valor como um intelectual que ele foi, né? Confesso que até mesmo eu só fui entender a importância do Licurgo ao deparar com o nome dele em algumas obras importantes, como por exemplo, desse livro aqui, Por Trás da Entrevista, de Carla Munhoz, né? Que ela é um livro que fala sobre a técnica da entrevista e entrevista vários jornalistas nessa obra, dentre elas a Ana Arruda Calado. Foi a Ana que contou o episódio com Licurgo. Ela conta que quando precisou fazer algumas pesquisas para escrever a biografia da Dalgisa Neri, ela conversou com o Licurgo Costa, que nessa época morava em Florianópolis, para obter alguma informação. Por que ela foi buscar informações com Licurgo Costa? Porque na época que ele morava no Rio de Janeiro, ele foi com 16 anos para o Rio de Janeiro estudar Direito e Medicina. Mas, na verdade, ele nunca exerceu nenhuma dessas profissões. Ele foi jornalista, escreveu alguns artigos para os jornais na época, mas ele atuou mesmo e fez carreira foi no Itamaraty. Ele atuou em 10 embaixadas, dentre elas dos Estados Unidos, do México, da Argentina, de Portugal. E foi lá no Itamaraty que ele conheceu a Dalgisa. Por quê? Porque ela, depois que viuvou do primeiro marido, ela foi trabalhar lá no Conselho do Comércio Exterior do Itamaraty. E lá conheceu quem? Licurgo Costa e também o segundo marido dela, que foi o Lorival Fontes. O Licurgo e o Lorival, eles tinham muita amizade, tanto que eles trabalharam no Itamaraty e depois eles trabalharam também juntos na embaixada dos Estados Unidos, se não me engano. Então, e a Dalgisa, ela costumava também dar muitas festas na sua casa e reuniões de intelectuais, e da qual participava também o Licurgo, daí que ele conseguiu então fazer essa relação de amizades com os intelectuais da época. E falando sobre a entrevista, ela conta então que contactou com o Licurgo e o Licurgo lhe passou muitas informações a respeito dessa poetisa e jornalista que possibilitou que ela inclusive citou no livro, né? E além disso, na relação que o Licurgo tinha com o Lorival Fontes, porque o Lorival foi diretor do Departamento de Imprensa e Propaganda do governo Getúlio Vargas, onde o Licurgo Costa também trabalhou, atuou na época. Eram bastante chegados. E tinha essa reunião dos intelectuais no qual eles se reuniam. Tanto que
Eu me deparei novamente com o nome do Licurgo quando li a obra do Lira Neto, os 3 tomos sobre a vida do Getúlio Vargas. Lá ele também é citado, embora não tenha maiores referências, mas de qualquer forma ele é um dos intelectuais citados no livro. Então, como vemos, nada acontece sem que não seja por uma sequência de fatos que faz com que a pessoa em questão chegue até aquele momento histórico, como foi o do Licurgo Costa. Considero que, mais do que conhecer a obra, é necessário conhecer o homem ou a mulher que está por trás dela, até para estabelecer sua importância no contexto. Veja que Licurgo correu o mundo, viveu tudo que ele podia viver, mas foi aqui, na sua fazenda, que ele escreveu sua maior obra. Lá na fazenda São Roque, que fica às margens da BR-SC 114, quem vai para Otacílio Costa, que ele escreveu, então, O Continente das Lajes. Tanto que ele fala a respeito, em uma de suas biografias, dizendo o seguinte, veja bem: quando surpreendido pela abominável aposentadoria por limite de idade do Itamaraty, no caso, retornei aos encantos da minha terra natal para matar aquelas saudades que nunca me abandonaram. E ali passei larga temporada na minha fazenda do São Roque, de bombacha, chimarrão e a convivência filial com os nobres pinheiros que me rodeavam. Isso aí. Até a próxima.